Bom, nesse vídeo eu vou falar pra você, mulher, 6 erros que você com certeza tá cometendo ao tentar emagrecer no climatério, na menopausa. Cara, se você entender isso de verdade, você nunca mais vai ter problema com o teu peso. Você vai conseguir perder esse excesso de gordura, você vai conseguir chegar no peso que você quer, você vai voltar a vestir as roupas que você não veste hoje. Porque, assim, cara, o que eu mais vejo são mulheres desesperadas tentando atingir esses resultados e elas só não atingem porque elas cometem um desses erros, ou então todos os erros, e ficam batendo de cara na parede. E se elas soubessem que basta resolver isso aqui para tudo ser solucionado, muitas mulheres não estariam vivendo o que vivem hoje. E com certeza você se inclui nesse grupo. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te falar coisas que provavelmente você já ouviu, mas eu vou trazer elementos que com certeza você nunca viu nenhum profissional trazendo. Beleza? Então vamos lá. Bom, se você está chegando aqui agora também, seja muito bem-vinda. Meu nome é Lucas Rajão, sou nutricionista e especialista em emagrecimento para mulheres acima dos 40 anos. E o meu objetivo aqui é te ajudar a perder a barriga desinflamando o seu intestino de uma forma 100% natural. E para você conseguir isso, você não pode cometer esses erros, né? O primeiro passo que eu faço com as minhas pacientes é olhar tudo aquilo que elas estão fazendo de errado, corrigir e dar a direção correta para que elas comecem a ter resultados. Então, eu quero fazer justamente isso com você, como se você fosse minha paciente. O primeiro erro, mulher, que você deve parar agora, preste atenção, querida, pelo amor de Deus. O primeiro erro que você deve parar de fazer é ficar comendo pouco, achando que isso vai acelerar de alguma forma o teu emagrecimento, tá? Preste atenção numa coisa. Para você emagrecer, você tem que sim comer pouco, entre aspas aqui. Eu vou usar o mesmo termo que você está acostumado a ouvir e eu vou te explicar a interpretação certa, tá? Quando a gente fala de comer pouco, isso representa algo que é fundamental, que está ligada ao princípio básico do emagrecimento. Olha, para você emagrecer, você deve comer menos do que você gasta. Ponto. Quando a gente fala de comer pouco, esse comer pouco, ele está representando isso. Olha, você precisa comer menos do que você gasta. Só que, quando nós observamos isso na prática, como que você faz isso? Tá? E assim, ó, eu vou trazer aqui o padrão do que as mulheres que eu atendo, que eu converso faz, e você provavelmente está aqui incluída, tá bom? É o quê? Bom, pular a refeição. Então, muitas mulheres pulam o café da manhã, pulam o almoço, pulam o jantar, ou seja, qual for a refeição do dia, pensando o seguinte: pô, eu não estou conseguindo comer agora. Eu estou na correria aqui, não vou almoçar. Eu estou fazendo... E aí, olha o pular como algo... Ah, legal, pô, eu estou querendo emagrecer, eu estou numa situação que eu não consigo comer agora, então se eu pular vai ser benéfico. E aí pulam a refeição. Obviamente, quando você pula a refeição, você está perdendo a oportunidade de fazer aquela nutrição e aí você deixa de consumir aquelas calorias, então você come menos. Outro comportamento muito comum é ter o que eu chamo de uma rotina alimentar aleatória. É o tipo de situação que você come em um dia 3 refeições, no outro dia você faz 2 refeições, no outro dia você faz 4 refeições. Você não tem uma rotina alimentar padronizada, que você faz as mesmas refeições, na quantidade de refeições, todos os dias. Você não tem essa rotina. Isso vai muito de acordo com o teu dia. Outro ponto, come qualquer coisinha no jantar. Tem muitas mulheres que acreditam que o jantar engorda, que o jantar é um problema e que comer comida, se você quiser emagrecer, você tem que tirar. Isso vem de muitos anos, essa crença, que você não pode comer carboidrato depois das 18 horas, né? Tem isso. Então, dentro desse viés, quando você está lá querendo emagrecer, você pensa, bom, comer comida não pode. Então eu vou comer alguma coisinha. Então, na tua cabeça, é sempre as escolhas, primeiro, pensando no que é saudável, o que não é saudável, e depois pensando no que é muito, no que é pouco, em termos de volume. Então, quando você para pensar, poxa, um prato de comida, cara, é volumoso, tem bastante coisa. Mas quando você
faz uma comparação com comer uma fruta ou comer, sei lá, um biscoito creme crack, né? Sei lá, tô dando exemplos, né? Não que você faça isso. Ou tomar um chá. Poxa, se eu tô querendo emagrecer, tem menos quantidade, tem menos volume, vai ser benéfico. E aí muitas tomam, né, fazem esse tipo de escolhas. E tem um outro que é o quê? Passar longos períodos em jejum, só que sem estratégia. Então, é aquela situação que você fala assim, cara, não vou comer nada de manhã, já não tenho tanta fome, vou aproveitar. Ou então você passa a tarde inteira sem comer porque já é um hábito seu, porque você vive na correria, e aí você aproveita que você está querendo emagrecer e você adota essa ideia como algo muito bom. Veja, esses comportamentos aqui que eu trouxe para você, que é pular refeições, ter uma rotina alimentar aleatória, comer qualquer coisinha, né, pequenas coisinhas no jantar e passar longos períodos sem comer, em jejum, sem estratégia, são formas de no final você estar comendo pouco. No final, né, eu sempre falo isso, cara, a gente tem que olhar o teu processo de emagrecimento num período sempre de 30 dias. Então, no final de 30 dias, se você faz essas coisas, você vai estar comendo pouco. E quando você come pouco, né, quando você segue esses padrões de comportamento que leva você, no final de 30 dias, estar com uma ingestão nutricional e calórica muito abaixo do que você precisa, o que começa a acontecer? Você entra você na verdade entra, não, você coloca, sem você perceber e sem você saber, você coloca o seu corpo em um estado desequilibrado. Vou repetir, você coloca o seu corpo no estado desequilibrado. Lucas, exemplifique, sem problema. Quando a gente fala de corpo desequilibrado, a gente está falando de um organismo, né? de um metabolismo lento, de um hormônio desequilibrado. Então você às vezes tem fome, às vezes você não tem fome, às vezes tem desejo, às vezes você não tem desejo, ou você tem desejo demais. Você tem um sono que não é tão reparador, você tem um sono muito, como se diz? Superficial, né? Muito leve, acorda por qualquer coisa. Ou às vezes você tem um sono muito profundo, que faz você não conseguir ter uma reparação porque você está dormindo muito profundo. Só que esse sono profundo às vezes é induzido por uma alimentação pesada. Às vezes você come algo, por exemplo, um doce à noite. Estou dando um exemplo, né? Às vezes isso acontece em momentos específicos, como um doce à noite. Cara, seu sono você aprofunda. Por quê? Tem muita insulina sendo liberado. E quando você tem muita insulina, você tem um sono muito, muito pesado, muito profundo. Isso não é sinal de sono com qualidade. Então, veja, você faz algo que parece ser bom, mas na verdade você está gerando um grande prejuízo. E ainda que você tente, se você não ajusta isso, nada acontece. Eu vou no final desse vídeo deixar um vídeo complementar de como que você emagrece. Então a gente aqui está entrando nos erros que você tem que parar de fazer. Né? Primeiro eu preciso te trazer consciência, para de fazer isso. Aí naturalmente você vai falar assim, tá Lucas, e agora então o que eu faço? No final do vídeo eu vou deixar um outro complementar de como que você começa. Beleza? Bom, primeiro erro revelado. Segundo erro, cortar alimentos essenciais, nutritivos, como arroz, feijão, frutas, sem nenhum critério. Então você é aquela mulher que fala assim, cara, já cortei carboidrato, tô fazendo a dieta carnívora, tô fazendo a dieta cetogênica, tô fazendo low carb, não tô comendo arroz, tô evitando comer banana, tirei o glúten e a lactose porque falaram que não é bom, falaram que inflama. Então você tem um comportamento sem critério. Você vai na onda dos outros. Você vai pelo que estão dizendo. E quando você faz isso, o que você está por outro lado, né? O que você... Assim, você tem um comportamento primário, mas qual é a realidade desse comportamento? E aí é que eu estou trazendo o que é visto por você e o que não é visto. Quando eu faço os atendimentos e eu vejo esse tipo de comportamento, a primeira coisa que acontece é essa, né? O que é visto, o que a paciente me fala. E aí depois eu aprofundo. Aí vamos entrar então na sua rotina. Deixa eu entender um pouco da sua rotina. Deixa eu entender o que você está fazendo. Como está a sua alimentação hoje? Aí é o tipo de coisa que elas falam assim para mim, Lucas, olha, eu não como biscoito, eu não como X, Y, Z. Tá, beleza, mas o que você está comendo tal horário? Ela, eu como um pão de queijo.
Mas, ó, não é industrializado, não. Eu que estou fazendo. Aí elas falam assim, eu tô comendo, eu não como chocolate, mas eu tô comendo aqui um docinho fit, sem açúcar. Ah, eu não como nada, eu não como nada à tarde, mas no final do dia eu acabo beliscando uma frutinha. Às vezes eu como um biscoito, quando meu filho está comendo, eu não consigo me segurar e eu como um biscoito dele. Veja, olha só que interessante. Num primeiro momento, a gente tem assim, ó, uma restrição alimentar que está acontecendo sem critério, de uma forma intencional. Então você vai lá e tira um monte de coisa que falam para você tirar. Mas por trás, nos bastidores, o que está rolando? Você está tendo escolhas que não fazem sentido. Então, esse caso do pão de queijo que eu relatei para você veio de uma paciente. Ela falou, Lucas, eu como pão de queijo de manhã. Pão de queijo? Mas ó, de manhã não, ela comia à noite. Ela não jantava, mas ela comia pão de queijo. Só que não era industrializado. E eu falei para ela, qual é a diferença do industrializado para o pão de queijo que você faz em casa? Aí ela falou, bom, acho que é química, né? Porque o que tá no mercado, ele tem mais tempo de prateleira. Tá, mas não é isso só que deixa o pão de queijo, vamos falar assim, não vou usar o termo ruim, mas assim, ó, prejudicial para você que quer emagrecer. Aí ela ficou assim, aí eu expliquei por quê. Quando a gente olha para a receita do pão de queijo, nós vamos ter lá o polvilho azedo, nós vamos ter óleo, nós vamos ter os ingredientes, que também vai ter lá no industrializado, que quando combinados, e quando você come na porção que você come, você vai estar o quê? Comendo um alimento calórico, que tem óleo, que tem, de repente, um pouco de açúcar lá, de repente se você coloca, não sei. O que eu quero trazer aqui é que muitas das vezes você troca 6 por meia dúzia. Você tá entendendo? Você tira lá o chocolate normal, mas você come o chocolate fit. Quando você olha, não tem açúcar, mas tem muita gordura. Então, você tá só trocando 6 por meia dúzia. Ao mesmo tempo, é quando você corta o arroz. Eu tive uma paciente que ela falou assim, Lucas, eu amo arroz, mas eu tirei. Tirei porque eu acho que o arroz engorda, eu não consigo me controlar, eu gosto muito, então sempre que tem um fresquinho eu não consigo me controlar em comer só 2 colheres e aí eu acabo comendo demais, então eu resolvi tirar. Legal. E aí quando eu entrei na rotina dela para entender o que ela fazia, no dia de semana ela comia muita carne, meio que para ocupar o buraco do arroz. Sabe, eu não sei se você já viu isso, mas pessoas que fumam e param de fumar começam a comer mais. Por quê? Porque aquela ansiedade pelo cigarro é transferida para comida. Ou às vezes é com bebida. Então você troca 6 por meia dúzia. Você para de ter um prejuízo aqui, mas você começa a ter um prejuízo aqui. E ela estava comendo carne com gordura. Porque na cabeça dela era o seguinte, cortei o arroz, estou comendo só proteína com legumes, então posso comer gordura. Então ela se enchia de gordura na carne, porque ela comia bastante. E chegava final de semana, ela caía dentro do arroz. Porque na cabeça dela, bom, eu não estou comendo arroz durante a semana, então no final de semana eu vou comer, eu posso comer. Só que ela não comia um pouca quantidade, ela comia muita. Então eu quero trazer para você o erro de cortar alimentos, né, que são essenciais muitas das vezes. Por exemplo, essa paciente ela tinha um prazer em comer o arroz. Se você tirar o que te dá prazer, naturalmente você vai buscar o prazer em outra coisa. Ou você vai acabar exagerando em determinados momentos. Então, é essencial. Quando a gente fala de fruta, por exemplo, né? Cara, fruta, vamos supor assim, uma banana. Banana é uma fruta que você pode pegar e botar no micro-ondas, botar uma canelinha ali, cara, dá pra matar a vontade de comer doce. Ou você pode chegar, pegar outras frutas aqui, sei lá, botar uma fruta depois do almoço, uma uva congelada depois do almoço, para quebrar um pouco aquela vontade de comer doce. Você pode fazer estratégias com frutas ou comer mais frutas ao longo do seu dia, de formas variadas, sabe? Para você não ter aquela vontade de doce. Isso ajuda. Só que se você tem vontade de comer doce, se você tira a fruta, você está dando um tiro no pé. E o que acontece? Você começa a buscar esse prazer. Então aqui o que eu quero trazer para você é que cortar alimentos pode se tornar um grande problema e é um grande erro
Porque 99% dos casos vai acabar cometendo essas coisas. Ou, né, troca 6 com meia dúzia no sentido de tira um que tem açúcar, come um que não tem açúcar, mas tem cheio de adoçante. Isso alimenta as bactérias ruins do seu intestino. Às vezes você tira uma coisa, come industrializado, como por exemplo o caso da paciente que comia ali, tirou, sei lá, um pão de queijo, mas comia um biscoito à noite, porque viu o filho comendo. Estou dando situações aqui, então é um alimento industrializado. Né? Você acaba tendo comportamentos de ficar beliscando, porque você agora não está podendo comer frutas, e aí você belisca ali um pedaço de chocolate, um pedaço de bolo, sei lá. Entende? E isso vai gerando um processo inflamatório silencioso. Por quê? Porque bactérias ruins, elas gostam de açúcar, elas gostam de produtos industrializados, que é rico em química. E aí você mal sabe que isso está acontecendo. Por quê? Você cai sempre naquela ideia de que é um pouquinho, no lance do volume, né? É um pedacinho, é um pouquinho. Só que quando a gente vai aglomerando isso em 30 dias, a gente tem uma grande quantidade sendo consumida. E essas bactérias, elas foram se fortalecendo a partir do momento que isso se torna recorrente. E aí, quando essas bactérias, elas de fato estão predominando, estão fortalecidas, elas causam um estrago no teu organismo, no teu metabolismo e no teu processo de emagrecimento. Tá? Então, esse lance de você cortar alimentos sem critérios, sem ter uma estratégia, sem entender, é um problema. Então, cuidado com isso. Tá? Bom, terceiro erro, ignorar completamente os sinais que o seu intestino dá, né? Seja porque você acha que isso é normal, seja porque você não tem problemas intestinais no sentido de constipação, então você acha que o seu intestino é saudável. Tem muitas mulheres que falam assim, Lucas, mas eu vou no banheiro todos os dias. Ou seja, elas já associam saúde intestinal com ir ao banheiro. Isso não tem nada a ver. Você ir ao banheiro com regularidade, sem nenhum tipo de problema, não é sinônimo que o seu intestino esteja saudável. Esse aqui é um ponto importante. Porque constipação é um sinal de desequilíbrio. Existem vários. E muitas das vezes, quando a gente associa os sinais, a gente aglomera esses sinais e a gente realmente vê que existe um desequilíbrio intestinal. Então, quais são os sinais, por exemplo, que o seu intestino ele te traz, o seu corpo te traz, que revela um desequilíbrio intestinal? Estômago alto, gases, intestino preso ou um intestino solto demais, inchaço diário. Esses 4 sinais aqui, tá? Eles são gases, eu falei gases, né? Esses são sinais primários. Esses são sinais primários. Então, assim, ó, se você vive com o estômago alto, tá com gases, sabe? Ou tem, eu até esqueci de falar da parte do estômago, que é refluxo, gastrite, azia. São outros sinais. Mas eu estou querendo trazer aqui, esses sinais eles estão mais relacionados a uma questão digestiva. A uma capacidade do seu intestino lidar com aquilo que você come. Isso é o primário. Isso aqui já mostra que existe um grande desequilíbrio. Eu costumo dizer que esses sinais eles são sinais de uma inflamação leve para mediana. Aí agora a gente vai entrar em outros sinais que vão ser sinais que já vão começar a mostrar um agravamento desse desequilíbrio, que no caso é a inflamação. Quando você começa a ter uma dificuldade de emagrecer, quando você começa a ter baixa energia, baixa disposição, quando você passa a ter uma vontade louca de ficar comendo doce, quando você tem dores no corpo, hipotiroidismo, tiroidite de Hashimoto, uma artrite reumatoide, uma fibromialgia, ansiedade ou uma depressão, quando você tem memórias falhas, né? Quando você fica esquecendo muito das coisas, quando você não tem um foco, uma concentração, vive dispersa, quando você tem muitas dores de cabeça, todos esses sinais são sinais de desequilíbrio intestinal. Só que, obviamente, a gente está falando de outras regiões do corpo, né? Como, por exemplo, dor de cabeça, ansiedade, questões emocionais, vontade de ficar comendo doce. Por quê? Porque isso aqui já está mais já agravou o problema. O seu intestino ele já chegou num grau de inflamação e desequilíbrio que já está impactando outras áreas do seu corpo. Isso aqui é um ponto que mas muitas mulheres não sabem. E aí o que acontece? Elas estão lá fazendo dieta, usando remédio, gastando rios de dinheiro com suplemento, com tratamento estético, e vai no médico e toma hormônio, e faz isso, e faz aquilo, e nada acontece. E os sintomas ainda continuam. E aí elas falam,
Ai, Lucas, eu não emagreço, eu já fiz de tudo. É a minha idade. É a menopausa. É o hipotiroidismo. É que eu nasci para ser assim, é a minha genética. Eu não sou uma mulher esforçada. Elas começam a colocar várias situações como culpados, sendo que, na verdade, o problema está ali na frente dela. O problema está no intestino. O problema está na inflamação. O problema está nas bactérias. Só que elas estão cegas para isso. E aí elas cometem um erro que é o maior erro de quem está no climatério hoje ou na menopausa. Tentar emagrecer sem desinflamar o intestino primeiro. É onde você fica lá se esforçando, se matando, passando fome, se sacrificando. E o resultado, ó, é isso aqui. Ou nem tem resultado. Então para de ignorar os sinais do seu corpo. Para de ignorar a saúde do seu intestino. Porque se você começa a fazer o oposto, e o vídeo que eu vou postar aqui no final, ele vai trazer isso para você, tudo isso cai por terra, tudo isso para de acontecer. E aí você começa a ter um resultado muito melhor, muito mais natural, com muito mais facilidade, de uma forma muito mais simples. Tá? Então, terceiro erro completo, vamos para o quarto erro. Falta total de uma rotina alimentar, especialmente nos finais de semana. Talvez você seja aquela mulher que faz tudo certo de segunda a sexta. Ou, melhor, vamos botar assim, tenta fazer tudo certo até nos finais de semana. Só que quando chega no final de semana, você meio que, tipo assim, pensa o seguinte, cara, eu já fiz tudo certo durante a semana, então tá tudo bem, posso meio que relaxar. E você, ao relaxar, você relaxa demais. E uma coisa que eu falo para todas as minhas pacientes, final de semana não tem mistério. Ele precisa ser semelhante ao teu dia de semana. Por quê? O teu corpo não sabe o que é sábado, domingo, segunda, feriado, início de ano, final de ano. É mais um dia. É mais um dia e mais uma noite. É mais um dia e mais uma noite. Ele só sabe o que é isso. Você que está baseada num padrão, numa crença de que final de semana você tem que acordar tarde, você tem que tomar café da manhã tarde, ou você já vai direto para o almoço, você come igual uma capivara raivosa, e você passa a tarde inteira porque você comeu demais no almoço, então você passa a tarde inteira sem comer, e aí no jantar você vai lá e come hambúrguer. E não tem nada de errado de você ter um final de semana no qual você vai lá, sai com seu marido, almoça com a sua família. Nada de errado. Só que pelo menos a estrutura do teu dia tem que ser semelhante ao dia de semana. Horário para acordar, horários para fazer as refeições que você já costuma fazer durante a semana. Evitar ficar comendo besteira todas as refeições, ou a maior parte. Seleciona, seja intencional. Beleza? Porque quando você vive nesse modelo, o que acontece? Ciclo vicioso. Emagrece, engorda. Perde peso durante a semana, ganha peso no final de semana. Aí você vive igual o rato correndo, né? O rato correndo naquele negocinho, né, que eu esqueci o nome, ou o cachorro correndo atrás do rabo. Você emagrece para engordar. É a famosa, você se mata na academia para comer. Isso não existe. Isso é um pensamento, desculpa. Idiota. Burro. Desculpa o termo, mas é realista. Pô, como que eu vou comer? Como que eu vou me matar na academia para comer? Não faz sentido, né? Como que eu vou passar a semana inteira me esforçando para chegar no final de semana me abandonar, largar? Você está perdendo tempo. É mais fácil não se matar, cara. Vai comendo todo dia, pô. Aproveita então e come. É mais inteligente, sabe? Então, esse é um quarto erro muito comum. Penúltimo erro, quinto, treinar achando que o problema é a falta de exercício. Você deve ser aquela mulher que deve estar fazendo exercício, academia, caminhada, cardio, né? Você faz um monte de coisa, ou às vezes faz uma coisa, se esforça pra caramba nessa coisa, mas não emagrece, não perde barriga, continua cansada, continua inchada, está desmotivada. Qual é o teu problema? Você está olhando para o exercício como a solução do teu emagrecimento, como a solução principal. E esse aqui é um erro, porque o fato de você ter engordado não foi por causa da falta de exercício. O fato de você não emagrecer não é porque você não fazia exercício. Não tem nada a ver com isso. O exercício não é o principal motivo pelo qual você engordou ou porque você não está emagrecendo e agora você tem que fazer mais exercício. Não é isso. O fato de você ter engordado tem a ver com a alteração dos hormônios, a tua rotina alimentar, a saúde do teu intestino. Tem a ver com esses elementos.
principalmente com uma alimentação que não estava alinhada ao que você precisa hoje. Ou, podemos dizer, ao estado que você já estava antes de entrar na menopausa. Porque, de acordo com alguns estudos, as mulheres que chegam, né, lá na menopausa, obesas, elas não ficaram obesas por causa da menopausa, elas já estavam obesas antes de entrar na menopausa. Ou no climatério. Você está entendendo? Então o problema ele já veio antes. Antes, lá atrás. E está sempre relacionado a uma parte alimentar. Então, parem de querer fazer mais exercício. Parem de olhar para o exercício como o fator principal do teu emagrecimento. Não coloque todas as fichas no teu exercício. Cuidado. Porque quando o intestino está inflamado, quando o seu corpo está desequilibrado, desalinhado, o exercício ele pode se tornar um problema. Porque o exercício ele também é um fator que inflama. Eu já falei em alguns vídeos aqui meu. E aí quando você começa a fazer demais e o seu corpo não tem essa capacidade de regenerar o seu músculo, você fica mais inflamada, mais dolorida, mais cansada. E aí você não consegue fazer as coisas do teu dia a dia. Tá? E pra gente finalizar, o sexto e último erro é tentar de tudo, mas não fazer o básico. Com certeza você já fez low carb, já fez detox, usou remédios, chá, estética, já fez jejum, tudo. Você provavelmente já foi essa mulher. Mas você não olhou para as coisas mais básicas e simples que o emagrecimento exige. A gente falou aqui ao longo. Uma organização alimentar. Olhar para uma alimentação que tenha uma combinação de alimentos correta e seguir uma rotina sustentável. Uma rotina que você consiga fazer. Uma rotina que você consiga cumprir todos os dias de forma padronizada. Simples. Mas você está lá fazendo o quê? O que é mais difícil. Uma dieta low carb. Tira tudo. Uma dieta da carnívora. Não pode nada. Uma dieta do Himalaia, que é cara pra caramba. Ou então um tratamento estético, paga 5 mil reais num tratamento estético. Você faz as coisas mais difíceis, mais caras e mais complexas. Mas o básico, você deixa de lado. E aí sabe o que acontece? Você desiste. Porque é insustentável, financeiramente falando. É insustentável o aspecto de vida social. É insustentável com relação ao estilo de vida. Você não consegue viver sendo uma mulher carnívora. Ou sendo uma mulher que faz jejuns, mais jejuns. Não é um estilo de vida que faz sentido para você, sabe? Então é natural que você não se adeque a isso. Porque quando a gente fala de dieta carnívora, dieta low carb, vegano, vegetarianismo, essas coisas é meio que um estilo de vida. Dieta cetogênica. Só que quando a gente olha para a nossa realidade é uma realidade na qual no final de semana a gente vai querer comer com a família, a gente vai ter um aniversário, a gente vai ter, né, Natal, Ano Novo, a gente vai ter datas comemorativas que, infelizmente, o meio de nós comemorar. Infelizmente não, né? Felizmente a gente comemora comendo, só que nós fomos doutrinados a comer demais. E no momento que a gente está restritivo, vivendo numa situação que não nos permite estar livre para comer, a gente sofre. Então é insustentável. Então, o que eu quero finalizar esse conteúdo aqui com você, né? Qual é a mensagem que eu quero que você leve para você? O grande erro, ele não é a falta de esforço. O seu problema não é a falta de esforço. Você se esforça demais. Você é uma mulher esforçada. É a falta da direção correta. Você está batendo a cabeça, se esforçando muito para várias coisas, ouvindo vários profissionais, tentando várias formas de emagrecer. Mas o que falta para você é só uma direção. Segue isso aqui. Eu vou deixar esse vídeo exatamente com uma direção para você. Complementar esse vídeo para você começar o teu processo. E eu vou deixar aqui na descrição um plano alimentar personalizado para você já emagrecer até 4 quilos em 15 dias de forma natural. É o primeiro passo do meu protocolo. Uma coisa simples, prática para você começar agora a implementar esse vídeo aqui com um GPS, que o cardápio, obviamente, você vai ter tudo que você precisa para começar. Totalmente ali mapeado, personalizado, passo a passo, tudo para você. Preste atenção no que eu vou te falar agora.
Se você quer emagrecer, perder barriga de forma natural e saudável, você precisa começar a desinflamar. E aí isso acontece. E não o oposto. Emagrecer para depois cuidar da minha saúde. Esquece isso. Isso é o jeito tradicional que está ultrapassado. Se você quer realmente ter um resultado exponencial, fora do que você já vivenciou, que seja leve, prático e simples de ser aplicado, e que vai durar para a tua vida toda, foca em cuidar da saúde do seu intestino, que tudo isso acontece. Vou deixar o link da descrição do meu cardápio Desinflama, plano alimentar personalizado para você eliminar até 4 quilos em 15 dias de forma natural, só com alimentos, simples e prático, tá bom? Clica lá se você quiser garantir, valor simbólico R$ 49,90, e é isso, mulher. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui no curtir para eu saber, deixa um comentário, fala qualquer coisa aqui nesse vídeo, se esse vídeo te ajudou, se não te ajudou, comenta aqui, é importante para mim. Compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos, que está com dificuldade de emagrecer. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu posto conteúdos aqui sobre emagrecimento feminino para mulheres acima dos 40 anos e saúde intestinal. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos.